Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a Secretaria da Receita Federal anunciou que a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas federais caiu 32,9% em maio, já descontada aí a inflação. Isso é uma demonstração dos impactos, da pandemia do coronavírus na economia brasileira, uma economia que já não vinha bem mesmo antes da pandemia, Fausto. É isso, Glauco. A arrecadação de impostos no Brasil, até porque ela tem uma boa parte da sua incidência sobre o consumo, ela está diretamente ligada ao giro da economia. Como a economia está num patamar muito aquém, ou seja, ela vem caindo mês a mês, é razoável se esperar essa queda. Agora, tem que olhar com um pouquinho mais de atenção, porque é sempre bom, é sempre importante a gente olhar também que uma parte também dessa queda tem a ver com as próprias desonerações que o governo fez. Tanto as desonerações do ponto de vista histórico, aí de vários setores que estão aí com desoneração de folha, desoneração vinculadas a um conjunto de benefícios fiscais, alguma coisa para mais de 40 bilhões aí tem a ver com essas desonerações, e de outro, as próprias desonerações que foram feitas agora na época da pandemia. Então, porque se você olhar, 35% de queda é um valor muito alto, seria quase que você está paralisando um terço da economia, ou seja, é um indicativo muito, muito ruim do ponto de vista econômico. Quando a gente olha sobre os impostos sobre consumo, a gente vai ver que eles estão diretamente ligados à crise pandêmica, como está esse processo de consumo. No caso das empresas, uma parte dessa arrecadação não veio, muito relativo ao que o governo acabou não cobrando, até por conta para manter a economia girando ou para manter alguns benefícios fiscais anteriores. E a gente sabe, Fausto, que não foi só o impacto na arrecadação de impostos, contribuições e demais tributos no âmbito federal, mas também no âmbito dos estados e municípios. E a União ainda tem aí possibilidades de emitir moeda, de emitir títulos da dívida, enfim, tem aí um arcabouço maior para angariar recursos, que não só os tributos, já os estados e municípios não. Por isso que essa situação, ainda mais lembrando que a questão da saúde é descentralizada e eles acabam ficando responsáveis por essa questão, fica ainda mais cruel, o contexto dentro dessa pandemia, Fausto. Não, sem dúvida. E aí o nosso Pacto Federativo ele tem várias distorções, Glauco? Uma delas é que boa parte dos serviços, em especial os direitos sociais, eles são executados por estados e municípios. Como você bem lembrou, saúde é um exemplo deles, educação, cultura, segurança pública, a própria habitação e a infraestrutura urbana, elas ficam aos cuidados de estados e municípios. Uma boa parte, inclusive, a partir dos municípios. Em compensação, quase 70% da arrecadação de impostos no Brasil ela provém de recursos federais, ou seja, estados e municípios são altamente dependentes das transferências públicas. Nestes momentos de crise, o que a gente vai assistindo é que estados e municípios passam a ter muita dificuldade para gerir o seu orçamento, de um lado, enquanto, sem uma ajuda efetiva do governo federal, a possibilidade de manter os serviços como estão é muito mais complicada. Então, é necessário que o governo federal aporte. A PEC ali, a PEC do Orçamento de Guerra, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela previu ali mecanismos de você repassar um recurso para estados e municípios. Mas é muito, muito aquém do que essa perda, viu, Glauco? Assim, os dados que a gente estava olhando, para alguns estados isso chega a ser 10%, 15% da perda, para outros um pouco mais. Então, assim, a gente vê hoje que o quadro fiscal, do ponto de vista de estados e municípios, é um quadro bastante difícil. Porque de um lado os custos aumentam e de outros a arrecadação diminui. Então você precisa necessariamente que o governo federal, de fato, seja quem vai rearticular isso. O problema é que o atual governo federal não tem esse olhar, e ao contrário,
ele tem feito, inclusive, essas distribuições muito de acordo com a sua visão ali de política, né? Em especial com quem se alinha. Então, os governadores e municípios que têm ali uma proximidade com o governo federal têm tido maior auxílio, e a grande maioria, inclusive, tem ficado à margem do auxílio do governo federal, em especial por conta das diferenças políticas. Porque a gente tem que lembrar que uma coisa são as transferências obrigatórias, essas, por exemplo, que passou agora com relação ao orçamento de guerra, mas a gente também tem as transferências não obrigatórias, que são os grandes projetos, estruturas, projetos de investimento que precisam chegar a estados e municípios. Eu diria que para a gente pensar em qualquer retomada, em qualquer mudança ali do ciclo econômico, a gente precisa olhar para isso. Então, mesmo quando a gente defende a questão das obras públicas, essa questão de você impulsionar a economia por meio da infraestrutura, ela passa necessariamente por esses grandes acordos entre estados e municípios e o governo federal. Então, a gente vê ali que há bastante dificuldade, inclusive nessa relação federativa no atual momento. E a oportunidade, né, Fausto, justamente de discutir a reforma tributária. Isso, inclusive, já foi mencionado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas é preciso ir além de uma simplificação tributária. É preciso estabelecer uma reforma tributária que seja justa, de fato, Fausto. Isso não há dúvida. A questão colocada, inclusive, Glauco, nós estamos falando um pouco ali, o Brasil se paga muito imposto sobre consumo e você precisa transferir isso para a renda. Mas essa discussão, inclusive, é uma discussão que, por conta até do federalismo nosso, ela encontra dificuldades. Porque, por exemplo, no caso dos impostos sobre o consumo, um dos maiores impostos ali, uma maior parcela, vem do ICMS, que é um imposto estadual. Então, quando você diz, nós vamos reduzir a parcela do imposto sobre o consumo e ampliar o imposto sobre a renda, que é um imposto federal, estados olham e dizem, não, nós não queremos, porque se vocês vão reduzir o imposto que eu tenho e vão ampliar o imposto para o governo federal. E a minha dependência em relação ao governo federal se amplia. Ela já é grande hoje e ela vai se ampliar ainda mais. Então, quando a gente olha para o sistema tributário, do ponto de vista, inclusive, dos interesses políticos, mas também dos interesses ali administrativos mesmo, de estados, essa é sempre uma discussão difícil, porque a lógica que foi organizada no Brasil, não só do ponto de vista da distribuição, a distribuição ali não igualitária, né, não equitativa dos impostos, jogando imposto muito sobre o consumo, por outro lado, também colocou esse imposto sobre o consumo na mão de estados, principalmente de estados, e no caso de serviços e municípios. Isso que, de certo modo, trava a discussão. Então, não é uma discussão simples ali, né? O mais provável é que você caminhe, sim, por um processo de reorganização, primeiro de reorganização tributária, e no momento seguinte você vai tentar mexer nessa redistribuição. Agora, não há dúvida, ou nós enfrentamos, de fato, a questão tributária no Brasil, ou nós não vamos resolver nem de um lado, nem de outro, o enorme problema que a gente vai ter aí com relação ao pós-pandemia. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.